Mulheres em Dragon Ball. Essa é uma temática que quase todos os fãs adoram, e eu até sei o motivo. Até porque muitos de vocês já desejaram a mulher do príncipe dos Saiyajins numa paginazinha chamada Ren... Bom, vocês sabem o resto, né? Bom, brincadeiras à parte, galera. Em Dragon Ball, alguns personagens casaram. Eu queria aqui fazer uma classificação das melhores esposas em Dragon Ball. E eu aposto que você deve ter ficado curioso para saber qual é a minha opinião. Então sente e relaxe, my lord, e vem comigo nesse início de semana para mais uma análise Z. E eu estou rouco porque eu gritei muito durante o jogo do meu time hoje, que ganhou de 5-0. Mas antes de começar o vídeo, você já sabe, eu já estou feio, careca de tanto falar. Se é novo por aqui, se inscreve no canal, deixa seu like, ative o sininho das notificações para novos vídeos e compartilhe esse vídeo para teu amigo, para os teus amigos, para o grupo da tua família, para todo mundo que é fã de Dragon Ball. Bom, sem mais delongas, sem mais enrolação, vamos para mais uma análise Z. Bom, galera, então eu quero começar com o quarto e último lugar, justamente para eu poder jogar todo o meu ódio e veneno sobre a pior das esposas em Dragon Ball, a Tite. Cara, a Tite, na minha opinião, é em disparado a pior esposa de Dragon Ball. Primeiro, porque ela praticamente obrigou o Goku a se casar com ela. Só isso daí já fez com que ela perdesse inúmeros pontos comigo. Ela meio que passou o anime todo com essa ideia incoerente de se preocupar somente com os estudos do Gohan, ao invés de se preocupar, por exemplo, com o futuro da Terra. Mano, o Gohan conseguiria vencer um torneio de artes marciais e ficar famoso muito facilmente. Até porque o Mr. Satan, com muito menos poder, fez rios e rios de dinheiro. Enquanto isso, a Tite não deixava o Gohan treinar, apenas preocupado com o negócio de escola. Sem contar, galera, que ela também não soube criar o Gohan direito. Até porque ela ficou mimando o menino o tempo todo. Principalmente, uma das coisas que a Tite fez que eu mais detesto é que ela vivia fazendo a vida do Goku um inferno, porque não deixava o cara treinar direito. Até porque o Goku poderia ter tido um desenvolvimento bem melhor no início da saga Saiyajin e não teve, justamente porque a Tite meio que atrapalhava ali o treinamento dele. Claro que no mangá a Tite nem tem tantas falas assim, né? Ela mal aparece lá no mangá. Porém no anime, né, eu acabei odiando ela com todas as minhas forças. Claro que assim, vez ou outra ela tem um momento carinhoso com o Goku, enfim, mas foda-se. A Tite, repito, a Tite é em disparado a pior esposa de Dragon Ball. Terceiro lugar, Videl. Cara, a Videl pra mim foi uma esposa boa. Tipo, ela é firmeza, ela tá sempre com o Gohan pra o que der e vier, né? Ao invés dela fazer igual a sogra dela, ela não atrapalhou em nada o Gohan. Aliás, o Gohan deixou de treinar porque ele é preguiçoso, ele deixou de treinar por preguiça e não porque a Videl proibisse. Aliás, essa preguiça do Gohan nos treinamentos é fruto dos mimos de sua mamãe. Sua mamãe ficou mimando tanto ele que ele, perdeu a noção muitas vezes do perigo, de que era necessário ele treinar para poder se tornar mais forte. E então, eu considero a Videl uma boa esposa. Eu consideraria ela uma boa esposa. Eu só não coloco ela numa posição melhor do que essa, porque eu acredito que as outras duas esposas merecem ficar onde estão. Em segundo lugar, Bulma. Cara, a Bulma pra mim merece o segundo lugar. E eu vou explicar os motivos. Por quê? Porque eu tenho certeza que muitos de vocês vão querer me cancelar justamente porque pra vocês a Bulma deveria estar em primeiro lugar, etc e tal. Claro que a Bulma, ela é uma mulher bem responsa, ela é inteligente, ela é gente boa, né? Ela aceitou o Vegeta apesar de todo mundo ter rejeitado o príncipe dos Saiyajins. Mas galera, querendo ou não, a Bulma, ela meio que dava muita liberdade pro Vegeta. Embora ela tivesse aceitado o Vegeta do jeito que ele era, isso acabou tendo uma reação negativa no meu ponto de vista. Até porque o Vegeta, literalmente, né, ali no início da saga dos androides, o Vegeta não dava a mínima pra Bulma, não dava a mínima pro Trunks, tá ligado? Eu acredito que aquilo ali poderia ter sido resolvido se a Bulma tivesse meio que assim, se imposto mais no relacionamento.
Claro que o Vegeta não seria lá um sujeito que seria convencido com uma conversinha e tal, mas se desde o início, né, ela tivesse ali puxado bastante a orelha do Vegeta, visto que o Vegeta ele já tinha uma certa obediência a Bulma, né? Se ela tivesse se colocado mais, sim, tipo assim, se impor, né? Se ela conseguisse se impor mais dentro da relação, eu acredito que o Vegeta não seria tão duro assim. Não estou dizendo também que seria tarefa fácil, mas eu acredito que ela meio que, eu aceitei do jeito que é e dane-se. Meio que isso foi um pouco prejudicial para a relação deles dois, né? E sem contar também a criação do Trunks, até porque esse Trunks aí do presente, né? Não o Trunks do futuro, porque ele foi criado em outro contexto, mas o Trunks do presente, galera, ele é bem arrogantezinho, sabe? Tipo, eu sinceramente detesto essa personalidade do Trunks do presente, né? E sem contar também o fato de que ela não era casada com o Vegeta, ela era amancebada com o Vegeta, né? Eu não sei lá em Dragon Ball Super se eles casaram, né? Porque, assim, eu confesso pra vocês que eu não assisti Dragon Ball Super logo no início, eu fui assistir mais ali o Torneio do Poder. Mas até onde eu sei, a Bulma, né, ela vive meio que amancebada com o Vegeta. Pesquisa aí o significado da palavra amancebado que você vai entender. Beleza, galera? Então, pra mim, a Bulma, ela tá ótima ali em segundo lugar. Em segundo lugar, tá ótimo, certo? Isso no meu ponto de vista. E em primeiríssimo lugar, talvez vocês não imaginassem isso, mas para mim, em primeiro lugar, encontra-se a número 18. E finalmente, galera, nós vamos para a vencedora deste vídeo, que para mim, com toda certeza, é a Android 18. Primeiro, vamos aqui as características dela. Ela não é de falar muito, ela não é doida e narcisista igual a Bulma, ela também não é ridícula e chata igual a Tite. Ela é uma mulher fina, de classe e também muito séria. Porém, ela também é bem carinhosa quando precisa. Ela também não fica mimando a sua filha. E dá pra ver, galera, que em algumas cenas ela realmente cuida muito do Kuririn. Tipo, ela o ama de verdade. Embora ela às vezes banque de durona, né? Tanto é interessante que você vê que tipo a Bulma ela tem um cuidado para com o Vegeta, ela sempre teve cuidado com o Vegeta, mas a Tite ela só foi sim ter um cuidado grande com o Goku quando ela foi perceber que o Goku já tava para ir de Vasco, aí foi que ela realmente foi ficar desesperada. Mas naquela luta lá contra os Saiyajins, o Goku todo ferrado, ela tipo não deu a mínima pro Goku, entendeu? Já a número 18 não, tipo ela sempre se preocupava com o Kuririn. E não apenas isso, galera, tipo, o que me chama mais atenção na número 18 é porque ela realmente amou o Kuririn pelo que ele é, não foi pelo que ele podia oferecer ou coisa parecida. Em todo o anime de Dragon Ball, a gente costumava ver a galera zoando, menosprezando o Kuririn por vários motivos. Pela sua altura, pelo seu baixo poder de luta, pelo fato dele não ter nariz. Só que tipo, a número 18 acolheu o Kuririn daquele jeito ali. Mesmo ele sendo baixinho, careca, fraco comparado a ela, né? Feio, sem nariz, sem nada, morando com o Mestre Kami. Tipo, ela não olhou para essas questões. Ela observou nele algo que vai muito além da beleza e da riqueza, que foi justamente o fato dele ter se arriscado inúmeras vezes para tentar salvar a vida dela. E por fim, ainda pedi que a bomba fosse retirada dela. Não para que ele pudesse ficar com ela, mas para que ela pudesse ficar com alguém que pudesse fazer ela feliz. Já que na cabeça do nosso careca ali, né, ele não teria capacidade de namorar uma mulher tão bonita assim. Tipo, ela observou esse sentimento nobre do Kuririn e isso fez com que ela acabasse gostando dele. Tipo, ela poderia muito bem ter o nariz empinado, né? Afinal de contas, ela é a mais linda do anime, na minha opinião. Mas, tipo, ela deixou os sentimentos falarem mais alto do que essa questão puramente humana sobre... falou, então tem que ser bonito, tem que estar ali num padrão, tá ligado? Então, tipo, ela amou o Kuririn realmente pelo que ele era. E não pelo que ele tinha ou que ele podia fornecer. Mas pelo que de fato ele era. E pelo que, obviamente, ele fez ali por ela, né? E, tipo, seria muito bom que algumas madames da nossa vida real se exemplassem da número 18, né? Porque hoje em dia a gente vê que existem moças mais feias do que levar bebê pro cinema e que se acha a última bolacha do pacote, né? E a número 18 ali, sendo muito linda, a mais linda de todo o anime, soube reconhecer o Kuririn, né? E também reconhecer o que ele fez de bom por ela, né? Então, tipo... pelo menos no desenho, ser bonzinho, né, para uma moça civil de alguma coisa. Então, pra mim, no meu ponto de vista,
a número 18 foi disparada ali a melhor esposa de Dragon Ball e por essa razão ela fica aqui em primeiro lugar. Mas e você, concorda, discorda? Deixe nos comentários, porque é muito importante. Assim eu vou estar sabendo que você está curtindo meu conteúdo. E não deixa de se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com seus amigos para que nossos inscritos possam aumentar e também outras pessoas possam conhecer o meu trabalho. É isso aí, galera. Valeu, falou, tchau.